Olá pessoal do quinto ano, tudo bem? Prontos para recomeçar? Vamos lá então, né? Descansaram, tiveram uns dias aí de folga, né? E voltamos ainda nesse mesmo processo de aulas não presenciais e aulas. Então vamos continuar nesse mesmo processo, tá bom? Então para a gente recomeçar, o terceiro bimestre de vocês, nós vamos trabalhar o mês de agosto, acho que acredito essas próximas aulas, trabalharemos a arte das histórias em quadrinhos. Já estão vendo aí na imagem, né? Vários exemplos aí, tem Mônica, tem o Garfield, tem muitos outros. Se vocês forem procurando aí, dando uma congelada na imagem depois, vocês vão encontrar alguns personagens conhecidos. Então nós vamos falar disso, né? Da arte de produzir, né? As histórias em quadrinhos, a animação, né? No cinema, filmes aí de sucesso, né? Os Incríveis, Detona Ralph e muito mais, como é feito os desenhos animados na televisão. Mas nós vamos começar então basicamente com aquilo que gerou, né, esse início da arte das HQs, que o, o conceito de arte trabalha cada uma das artes com uma numeração, né? Então você tem as artes primitivas, né, a dança, a música, e cada uma delas foi recebendo uma numeração, até chegar na sétima arte, que é o cinema. A oitava arte veio ali atrelado naquele mesmo período, né, do século XIX, que é a fotografia. E a nona arte é a animação, a arte dos quadrinhos, a confecção dos gibis, das tirinhas de jornal. Ela é considerada então a nona arte, mas nós vamos ver isso aos poucos, né? Nós vamos chegar lá. Então, nós vamos ver nesse início como a arte foi feita, né? Como a arte dos quadrinhos chegou a esse patamar que ela tem hoje, né? Tão conceituada, tão inovadora, tão importante, né? Dentro desse processo do que é considerado arte, o conceito de arte. Então vamos aí adiante. Vamos pegar então primeiro as características, né? Então, quais são as características daquilo que a gente considera como arte, né? Então, das histórias em quadrinhos. Então, o próprio nome, né? HQ, né? Muita gente das décadas de 60, 70, os anos 80, não tinha muito essa designação de HQ. Era gibi, né? E gibi vem de um conceito de chamar de menino, de criança. Então, HQ é o nome dado à arte de narrar história por meio de desenhos e textos. Então, pode ser uma tirinha de jornal, que geralmente são 3 quadrinhos, mas ela é considerada uma HQ, tá? E ela é sempre nesse sentido horizontal. Então, uma tirinha, um quadrinho após o outro. Então, essas histórias possuem o quê? Fundamentos básicos de uma narrativa. Então, toda HQ, todo gibi, toda tirinha de jornal, 3, 4 tirinhas, mas elas têm que ter essa sequência, né? Toda narrativa tem que ter enredo, personagem, tempo, lugar, desfecho, né? E vai sempre apresentar essa linguagem que a gente chama de linguagem verbal e não verbal. Por exemplo, essa imagem que você está vendo aí com esses vários personagens de Naruto, Dragon Ball Z, Sonic e muitos outros aí desse universo atual dos desenhos, são imagens não verbais. Por que elas são não verbais? Porque elas não têm diálogo, não tem balãozinho aí de texto. Então, o gibi sempre vai trabalhar, né, a HQ sempre vai trabalhar com essa questão de trabalhar
a linguagem verbal, quando há um balãozinho com texto, com um diálogo entre os personagens, ou não verbal. Então, é uma regra, sempre vai ter que empregar os balões. Turma da Mônica, se você abre um gibi da Turma da Mônica, tá lá os balãozinhos, né, dos diálogos entre eles. E a gente vai ver daqui a pouco que os balões também, dependendo do formato dele, da forma como ele tá também identificando aquele momento pelo qual o personagem está passando. Se ele está nervoso, se ele está calmo, se ele está triste e por aí vai. Outra característica muito usada nas HQs e nos desenhos animados são as onomatopeias. O que são as onomatopeias? Onomatopeias são os sons, né? Um toque-toque lá na porta, o toque do celular, o ronco, né? Geralmente aparece aquele monte de Z, né? Z, 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 para falar que a pessoa está dormindo. Então são onomatopeias, são os sons que são produzidos dentro daquele universo para a gente entender o que está acontecendo. Então, e geralmente as imagens ou elas estão nos quadrinhos, nas revistas ou nos jornais, né, geralmente. Então, essas características a gente vai vendo quando a gente começa mesmo a folhear uma revistinha. E aí eu coloquei um exemplo do The Yellow Kid. The Yellow Kid é considerado o primeiro gibi, primeira HQ, que surgiu lá no século XIX, né, por volta de 1894, uh, dentro, né, da revista Truth, e depois foi para o jornal New York World. Então é considerado, né, o Yellow Kid o primeiro desenho, a primeira revistinha com uma historinha, e ela era lançada nesse jornal, no New York World, semanalmente. Estava lá, 3, 4 tirinhas contando a história. Então a pessoa ia lendo ao longo da semana, todo dia saía um pouquinho. E uma característica do Yellow Kid aí, desse menino amarelo, é que os diálogos eram colocados nessa roupa, nessa camisolona amarela que ele usa aí, era onde aparecia as, a, os textos. Né? Então ele não conversava e o que ele falava aparecia escrito então aqui na roupa dele, como você está vendo. Então ele usava também uma linguagem, como a gente diz, uma linguagem bem coloquial. Então assim, ele falava a linguagem do dia a dia, a conversa mesmo informal lá do bar, da quitanda, de um personagem na rua, ele interagindo com um policial. E então era chamada de linguagem coloquial. Trazia o quê? Reflexões. Ele era uma criança que pensava sobre as questões da sociedade daquele momento lá em Nova York, porque as historinhas do Yellow Kid, elas se passam em Nova York, tá? Outra característica que a gente vai ver das histórias em quadrinhos é quando a gente começa a observar que depois do Yellow Kid nos Estados Unidos, começou a espalhar por outros locais, começou a espalhar por outras cidades, tanto dos Estados Unidos, na Europa, e chegou no Brasil. Então, eu já coloquei aqui para vocês, né, a história das HQs no Brasil. Então, a primeira revista em quadrinhos, né, que foi a Tico Tico, e tinha o personagem Chiquinho, né, que foi muito popular na época. Isso é por volta de 1905 até 1910, e saía num periódico, né, que era uma revista da época, o Malho. Depois disso, né, desse início, somente assim muitos anos depois, por volta de 1960, é que as pessoas começaram mesmo a ter esse interesse pelas revistas em quadrinhos. Elas passaram a ser coloridas, né? Começaram a vir semanalmente para as bancas, com histórias mais elaboradas, e não era mais só aquela tirinha lá que aparecia nos jornais. Nessa época, já na década de 60, surgiu o Ziraldo, né, que era um cartunista, escritor, e fez a Turma do Pererê, que era a história desse índio
e desse Saci. E era uma característica, então, dessa turma do Pererê buscar a cultura brasileira, a cultura nacional. Então tinha a onça pintada, tinha o macaco, que era uma história, né, na floresta. Então ela trazia esse imaginário da cultura popular. E também na década de 60 surge, né, e eu pus até aqui uma evolução ó, da Mônica de 1963 até a Mônica atual, que é essa já de 2013, essa evolução da Mônica, né, porque ela também surge na década de 60, criada pelo Maurício de Souza, e vem trazer então essa característica, né, para as histórias em quadrinhos, né, os quadrinhos brasileiros. Hoje ela está espalhada aí por mais de 40 países, já traduzida para outros idiomas, já virou filme e muitas outras histórias baseadas então nas historinhas da Turma da Mônica. E os elementos de uma HQ. Então, toda revista em quadrinho, eu coloquei para vocês lá atrás, tem que ter essas características, né? O quadro ou a vinheta, que é essa estrutura aqui, então aqui é o quadro onde vai ser construída, né, a história em si, então chama quadro ou vinheta. Depois nós temos os balões e são vários balões, cada um com um tipo, e cada tipo representa uma característica. As onomatopeias, que são as palavras que imitam os sons, né? Geralmente aparece fora dos balões, tem aqui alguns exemplos. Outra característica é a legenda, que geralmente é quando tem um narrador. Tá vendo aqui, olha, nesse quadrinho? Com o raiar do dia, os fantasmas voltam apressadamente suas arrepiantes e tá. É um narrador que conta para vir então a imagem aqui. E por último, as metáforas, né? As metáforas visuais, as figuras que vão mostrando as sensações. Às vezes eles não estão falando nada naquele diálogo, algumas tirinhas vêm sem nenhum texto, mas a própria expressão daqueles personagens, a gente entende o que ele está querendo passar, qual é a ideia que ele está passando. Tá? Então são os elementos que compõem as histórias em quadrinhos, ok? Então esse é mais um início para a gente ter uma noção do que nós vamos trabalhar ao longo desse mês. Vou passar algumas atividades para vocês também mergulharem mais nesse universo para a gente entender melhor como funciona essa arte que tornou-se uma febre no mundo inteiro e todo mundo gosta de ler, gosta de consumir essa arte e apreciar, seja na televisão, no cinema ou uma revistinha mesmo, ok? Então, bem-vindos de volta, tudo de bom para vocês, um abraço, até a nossa próxima aula.